Depois de confirmar o técnico Humberto Louser, que estava no Guarani, como substituto de Emerson Maria, que se despede do Vila Nova no próximo sábado, agora é pensar na montagem do elenco. Dos 12 atletas que vocês receberam e tiveram acesso, somente o Rafael Silva e o Wellington Reis têm contrato somente até o final do Goiano. Todos os demais têm contrato até o final da temporada. Goleiro Rafael Santos, os zagueiros Wesley Matos, Naylor, Brunão e Luizão, lateral esquerdo Gaston, os volantes o volante Éder e Wellington Reis, Matheus Anderson, Alain Mineiro, Emerson Baiano e Rafael Silva. O diretor de futebol do Vila Nova fez questão de defender o atacante Matheus Anderson, um dos mais criticados pela torcida. O Matheus tem contrato com o Vila, assim como o Bruno, até 2020 e sim, é do nosso interesse a permanência. Ao final do ano vamos escutar, durante o campeonato nós já tivemos 2 propostas no Matheus, eu tive uma consulta por ele semana passada. O Matheus é um atleta que, pelo fato dele ser da base, ele realmente sofre uma pressão muito maior do que os demais atletas, mas é um atleta que a gente entende que tecnicamente nos serve, até porque foi titular na equipe do Vila na Série B de 2016, de 17 e de 18, então ele é um atleta muito valioso para o mercado e que muitas vezes é subjugado aqui no futebol goiano e muitas vezes pela torcida. Em meio às especulações, quem também tem contrato é o meia Alain Mineiro, que desmentiu o acerto com o Botafogo de Ribeirão Preto, mas confirmou outra proposta. Não chegou até a mim isso, acho que está lá a palavra do meu empresário, né? Mas até o momento ele não falou comigo sobre isso, sobre o Botafogo. Sobre o Curitiba também, ele me ligou hoje mais cedo e falou do interesse do Curitiba, mas algumas coisas que colocaram aí que eu já estava acertado, isso aí é totalmente mentira. Isso aí estou totalmente focado aqui para o último jogo com o Vila Nova. Já começa aquele nhenhenhen, né, focado para o último jogo, né? Ele foi muito claro. Fez um esforço, o Vila fez um esforço, tem contrato para o ano que vem, agora... Será que ele vai querer passar raiva no Tigrão igual passou nos torcedores, nos dirigentes de Fortaleza? Tomara que não, Alain. Tomara que aquele amor que você diz ter pelo Vila Nova, o ambiente, a camisa, a torcida, fale mais alto nesse momento e você cumpra o seu contrato com o Vila. Ou então que o povo pague para ele sair. Ou pague bem, né? Claro. Eu ia atrás daquele Mazinho que joga no Oeste. Que jogador bom. Sair de graça não vai sair, Joga tem muito. contrato, né? Então, o Alain ainda... que não tenha sido o principal jogador nessas partidas que mais o time precisou dele, mas ele foi o melhor jogador do Vila, indiscutivelmente, assim, tecnicamente falando, que eu acho que o Wesley foi o mais importante em termos de garra, de determinação. Agora ele precisa, assim, encarar o Vila. Acabou, não vou falar de negociação, o Vila Nova que fala se quiser. Porque se alguém quiser levar o Alain Mineiro, tem que conversar com o Vila, não é com ele direto. Aí já não é com ele tem contrato até o final do ano que vem. Que nem ele falou, o empresário dele ligou para ele, que o empresário venha com uma proposta e fala aqui, ó, Vila, nós temos essa proposta aqui. Porque fica ruim, aí né? Que Liga o Vila pro jogador. que o Vila pega e olha assim, boa, vocês têm essa proposta. E a gente recebe o quê? Diz que tinha do Botafogo de Ribeirão Preto também. Ótimo, assim, jogador, se ele tem proposta e o clube quer pagar, deve ter uma multa estipulada para ele sair. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Então chega, não precisa nem conversar, chega, paga a multa e leva. Tchau, um abraço. E ele se vira para lá e acertar o salário com o time novo dele. E ninguém pode se apegar a jogador de bola, que ninguém é insubstituível no mundo de hoje. E o cara faz futebol, biquinho, faz bencinho, faz motim. Sabe, o cara tem que sossegar também, né, Humberto? Tem. Terminou o ano passado aqui no Vila, não aceitou a proposta para renovar, foi pro Fortaleza. Aí lá não estava jogando, ficava mandando mensagem aqui, né? E tal. Aí o Vila foi e trouxe. Então, Alain, que ele sossegue, que faça as coisas pelas vias corretas. Tem que ser grato sem ao forçar Vila, a barra. o Alain Mineiro, mesmo tendo passado pelo Corinthians, ele só ficou conhecido aqui no Vila. Nós não estamos aqui exigindo, olha que pretensão, que ele cumpra o contrato, mas que faça as coisas dentro do que está escrito ali, assinado por ele. Não é não, e que tenha vontade de jogar no Vila, como jogou, foi boa a participação dele nessa Série B, caso não dê certo para ele sair, né? Essas propostas que chegaram aí, de repente não é agradável para o Vila, financeiramente o Vila não vai liberar. Então não liberou, não faz beicinho não, amigo. Apesar que o Alain é um cara muito profissional, então eu acho que isso não vai acontecer. Se ele não sair,
tem que desempenhar o mesmo desse ano, o ano que vem. Se você contar, os jogadores que vão sair aí são muitos, a começar pelo Maguinho Giovani, que não ficam realmente, isso já está decidido, o contrato termina agora, e não fica, não é pela vontade do Vila, diz que é porque tem propostas que são bem melhores. Vão para onde, hein? Não sei, mas os dois já, acho que já são cartas fora do baralho lá no Vila. O Vila vai ter contratado quase que um time inteiro, né? Porque uns vai 15 muita para gente. começar. A base esse ano. Aí tem Acho que o Elias uma deve ficar, eles devem fazer uma proposta para o Elias ficar até o final do Campeonato Goiano. Aí tem um ponto positivo na contratação desse treinador. Porque ele vem de um mercado que é o maior fornecedor de jogadores para outros estados, né? Que é o futebol paulista. Então, ele podia trazer dois lá do Guarani, o nessa Rafael Longini reformulação e o Bruno Mendes. Isso. São feras, né? Nessa necessidade de contratar muitos jogadores, o treinador pode ajudar aí o Felipe Albuquerque. Sobre o treinador, eu estava vendo a opinião dos torcedores, teve um que falou assim, ó, não adianta se não tiver time. Tem razão. Porque pode trazer qualquer treinador, se não der a ele material humano, ele não vai fazer sucesso. Mas o que ele pode fazer é o básico, né, para manter dentro daquilo que tem uma boa participação. Eu, hoje, quando falaram da contratação dele pelo Vila Nova, muita gente fala, é desconhecida, isso e aquilo. Bom, começa com um título em São Paulo, uma Série A2 em São Paulo, você sabe que é uma competição dificílima. Demais. Ele ganhou. Muito. Né? Então, eu dei exemplo aqui de vários treinadores. Quando o Carille foi fixado como treinador do Corinthians, foi um Deus nos acuda. Quem é Carille? E treinar em Campinas, né, Van? Brasileiro. Treinar em Campinas é sempre muito difícil. Aí seja você Guarani pergunta ou Ponte hoje, Preta. quem é o treinador do Atlético do Paraná? Ninguém sabe, o cara fazendo um baita de um trabalho. Esse Thiago Largue, que deixou lá o Atlético piorou quando ele saiu. Né? Sim. O Jair Ventura, ninguém sabia quem era, só por ser filho do Jairzinho. Jogou na Nápoles. Qual Largue? Humberto, né? Com esse reporteiro de La Cancha aqui. Pois é. Então, como jogador. Eu acho que o torcedor do Vila tem que dar um crédito de confiança. O Alain Mineiro jogou com ele no último ano dele como jogador e o Alain Mineiro começando na carreira. Estou vendo algumas coisas boas. O Wesley Matos deu uma muito entrevista animado, aí, né? falou o seguinte, falou, ó, hoje todo mundo quer jogar no Vila Nova, os caras me ligam. Sim. Ele até se prontificou a ajudar o Vila Nova na indicação de jogadores. Os caras conhecem quem joga e quem não joga, né?